Cada semana que nós vamos concluindo, a alegria vai tomando conta do nosso coração, porque nós vamos sendo fiéis, nós vamos aprendendo, a gente vai olhando para nós, vamos conhecendo as terapias, né, Padre? Exato, e aquele sentimento assim, quanto foi difícil, olha para trás quando a gente começou, quanto foi difícil ali nos primeiros dias, perseverar, mas agora a gente já venceu isso e começa a vislumbrar lá no horizonte, né, a nossa meta, a chegada, como que isso faz bem para a alma da gente, né? Estamos praticamente na metade aí da nossa quaresma, então como é bom a gente se sentir assim, fiel, né? Puxa, eu fiz um propósito, custou, mas eu estou aqui. E isso é tão bom, isso é realmente animador para os próximos passos que a gente vai dar. A gente vai percebendo que as coisas são difíceis, né? Essa luta, a nossa vida, essa busca de santidade, a conversão, tudo isso é muito difícil, é exigente, é desgastante, mas a graça de Deus está com a gente. E a graça superabunda, né? Os nossos pecados, as nossas fraquezas. É a força de Deus na nossa vida, né? Com certeza. Mesmo porque se não fosse a força de Deus a nos sustentar, nós já teríamos desistido. Seria de nós agora? Exato. Justamente. Então, que bom, muito bom, com a graça de Deus sempre, né? E hoje, sábado, com a intercessão de Nossa Senhora, primeiro sábado do mês, dedicado ainda mais, né, a Nossa Senhora. Aqui na nossa comunidade nós temos a devoção reparadora ao Imaculado Coração de Maria. Então, nós temos missa hoje, não sei que hora você está agora rezando, mas missa às 8 da manhã, né? Com um ato de desagravo ao Imaculado Coração de Maria. Nós ficamos depois da celebração 15 minutos ali meditando o Santo Terço, como aquilo que Nossa Senhora pediu, né? Dentro dessa devoção reparadora, que também é a devoção dos primeiros sábados do mês, a confissão reparadora. Então, é com esse clima, né? Que nós vamos aí nos encontrando nesse sábado para concluir então a terceira semana, nos unindo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para completar toda essa semana, o senhor vai falar desse nome difícil aqui, magnificência. Explica pra gente o que é isso. Eu nem procurei no dicionário para saber o que é. Essa palavra, ela é formada, é uma expressão latina, magna facere, fazer coisas grandes. Então, magnificente, né, aquele... Se a gente pudesse usar uma expressão mais moderna para substituir essa palavra, seria o espírito de empreendedor. O que é isso? É eu me arriscar, é eu fazer pelo outro, né? Os grandes empresários, né, empresários inclusive católicos que vivem a sua fé, eles vivem a magnificência, que é justamente a virtude que já mostrou no coração que aquela pessoa venceu o pecado da avareza, a tendência, né? O pecado fica sempre ali alojado, mas ela já consegue contornar e não se deixar levar pela avareza. Então, a magnificência, ela é justamente essa virtude da pessoa curada. A gente ontem falou do que é preciso fazer para se curar, e hoje a gente vê o que uma pessoa curada tem como virtude em si. Mesmo porque a gente pode pensar assim, que a avareza ela se torna cada vez mais forte quando ela está associada com a covardia, a pusilanimidade, né, que é outra palavra comprida também, mas o que é ser pusilânime? Covarde. Então eu tenho alguma coisa, posses, bens, e eu vivo com medo de perder aquilo, como se aquilo fosse me prejudicar de uma tal maneira que não, sem isso eu não sei viver. Então a avareza ela vai se tornando grande e forte na medida em que eu também sou covarde. Por isso que a magnificência, né, ela é esse sentimento de quem já venceu. Porque o empreendedor é quem? É aquele que para poder crescer, para prosperar, ele tem que investir. O empreendedor corre riscos e ele não tem medo dos riscos. Claro, necessária a prudência, né? Uma série de coisas que a gente já sabe. Mas ele mostra magnificência porque ele venceu a covardia, ele venceu o medo de perder bens. Ele sabe que para prosperar ainda mais, ele precisa investir, ele precisa se desapegar. E aí, aquilo que a gente falava nos primeiros vídeos sobre a avareza, é o sangue correndo, né? Gerando vida, gera empregos, ele cresce. Então, claro que todo empreendedor com espírito católico, né, ele precisa ser humilde. Ele não pode querer crescer por presunção,
porque isso também seria avareza. Mas o crescimento vem como uma consequência natural do seu desapego. Aqui é que está, né? Então não há problema em ser rico, nunca, né? O Evangelho não condena isso. O apego ao dinheiro é um problema, a ganância é um problema, não a riqueza em si. Tanto é que o próprio Jesus, o Evangelho de Marcos, diz isso, olhou com amor para o jovem rico, né? Porque depois ele não conseguiu se desapegar, aí Jesus olha com tristeza. Mas quando ele se aproxima de Jesus, dizendo que viveu os mandamentos desde cedo, Jesus olhou para ele com amor. Então Jesus não condena o homem por ser rico, ele condena por ser apegado, né? Ele se entristece por ele ser apegado. Então a magnificência é essa virtude da pessoa curada, a virtude de uma pessoa corajosa, que sabe avaliar os riscos, ele é prudente, mas ele arrisca. Ele não tem medo, né? Vou ficar sem isso, meu Deus, minha vida vai acabar. Não. Então a magnificência é isso, fazer coisas grandes. Do mesmo jeito que a avareza sempre está associada a uma certa covardia, então a virtude do desapego está associada a uma coragem, né, de desapegar-se, de arriscar-se. Então é por isso que a gente usa essa palavra um pouco incomum, né, não está muito no nosso vocabulário, mas ela diz bem o que é o estilo da pessoa curada de avareza. Fazer coisas grandes, né? Arriscar-se, enfrentar o medo. E aí, o outro tema de hoje, que é também associado à terapia, é a esmola. É uma palavra que vem do grego, elemosina, e significa compaixão, piedade. Então, o que é a esmola? É quando eu dou, né, do que é meu para o outro. Aqui a gente entra, né, o Papa Bento XVI, quando escreveu, se não me falha a memória, Deus Caritas Est, a primeira encíclica dele, ele fala de justiça e caridade. Então já seria muita coisa se a gente conseguisse viver a justiça. O que é a justiça? É eu dar ao outro o que é dele por direito. Aí eu lembro que a doutrina social da igreja fala muito disso, né? Alguns santos padres recordam que se tem alguma coisa sobrando na minha mesa, é porque está faltando na mesa de alguém. Então o que seria a justiça? Que cada um tenha o que é seu por direito. Nós estamos aí às vésperas, né, de um período eleitoral, já estamos vivendo o tempo de campanha, então atenção a isso também, né? Acho que exercer a cidadania, um voto consciente, não votar por protesto, porque isso acaba levando para dentro lá do Congresso, do Senado, pessoas que não nos representam em nada. Então cuidado com esse negócio. E você também peca por isso, né? É um pecado social não votar bem, né? Não pensar no voto. Não estou dizendo aqui candidato A, candidato B, não é isso. Mas que você tenha consciência de exercer sua cidadania ali na hora do voto. Por quê? Eles, os políticos, é que têm nas mãos a possibilidade de fazer caridade da mais alta forma possível, né? E a justiça, né? E a justiça, exato. Então vejam, a justiça é quando cada um tem o que é seu por direito. Por isso eu lembrei dos nossos candidatos aí. Porque eles podem fazer o Estado, né, a máquina do Estado, trabalhar por um país justo. Já seria muito boa coisa se a gente alcançasse esse grau de justiça. Mas quando a gente está falando de pecado de avareza, a gente, como cristãos, tem que dar o passo a mais. O passo da caridade, da esmola. Justiça é eu dar ao outro o que é dele. E caridade é eu dar ao outro o que é meu. Então eu tiro de mim, né? Eu não teria obrigação legal. É caridade. É quando eu faço por amor, por compaixão, né? Então aí é que está. O desafio da magnificência, né, da virtude da esmola é esse, de tirar de mim e oferecer ao outro. Então esse é o perfil de uma pessoa curada. Ela é magnificente e ela é capaz de tirar de si, né, para dar ao outro que tem menos ou que não tem. Então, que o Senhor possa nos conceder essas graças, né? Chegamos ao final aí de uma primeira semana bastante intensa e são virtudes difíceis de serem alcançadas. Precisa realmente de muito exercício espiritual e prático. O senhor, antes nós estávamos conversando em relação ao desapego, né? Que realmente dói, né? Para desapegar. Agora o senhor está falando da esmola, né? Que assim, tirar, não é dar aquilo que eu não estou usando, aquilo que não me serve. Sim. Não é, já é um passo a mais, né? Exato. É dar daquilo que eu tenho, daquilo que faz parte
de mim, daquilo que vai me custar, Sim. entre aspas, né? Isso já é um avanço, né? A esmola nesse sentido, né? Justamente, por isso que é o perfil da pessoa curada, né? A esmola só chega a ela, assim, como tem que ser, a pessoa que fez esse exercício de começar lá atrás, alimentar a fé, desapegar-se, contentar-se com o que já tem. A esmola é realmente esse passo, esse último passo, essa cereja do bolo, né? Na vida de uma pessoa curada. E só para encerrar, existem 4 tipos de pobreza. Já que a gente está falando tanto de desapego, de dinheiro, existem 4 tipos de pobreza que a gente pode identificar, inclusive a partir da vida dos santos e do próprio Evangelho. Uma pobreza material positiva, uma pobreza material negativa, uma pobreza espiritual positiva e uma pobreza espiritual negativa. Então vamos ver cada uma dessas aqui. Pobreza material negativa é esse flagelo social que a gente vê. É pessoas passando fome, é a injustiça social. Então Deus não deseja isso. Isso é ruim. Essa pobreza tem que ser combatida. A gente lembrou aí a questão do voto, do exercício da cidadania. É uma forma de combater isso. Então a pobreza material negativa é porque ela é fruto de injustiça. Mas existe uma pobreza material positiva. Por quê? São Francisco de Assis escolheu ser pobre. Então é fruto de uma decisão, né? Santo Antão, ele sentia que Deus o chamava a um desapego radical. Ele escolheu a pobreza material. Então ele não tinha nada porque queria. Ele não queria as coisas. Então era fruto de uma liberdade e de uma decisão. Isso é bom. Por amor ao reino, por amor a Deus, eu me desapego e abro mão de tudo que é material para viver unicamente da providência. Então isso é uma virtude, né? Pobreza material positiva. A pobreza espiritual negativa é aquela pessoa que não... Tem um ditado que diz isso, né? A pessoa é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Então isso é uma pobreza material, quer dizer, a pessoa mesquinha, uma pessoa que espiritualmente não tem valores. Ela é pobre espiritualmente. Então isso é ruim. A pessoa precisa aprender a alimentar o seu espírito de bons valores, né, de coisas boas. Do mesmo jeito que ela tem bens, que ela tenha também valores. Elas aprendam a medir as coisas não só pelo preço, mas também pelo valor. Isso é uma característica também do avarento. E por fim, a pobreza espiritual positiva, aquela exaltada por Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É uma pessoa que ainda que tenha bens, né, mas tem um coração aberto a Deus, ou que não tenha nada, mas tem um coração aberto para Deus, é uma pobreza espiritual positiva. Então nessas duas últimas nós temos a pobreza dos ricos e a riqueza dos pobres. Qual é a riqueza dos pobres? Deus nosso Senhor, e sua providência que nunca nos falta. Então com isso a gente encerra essa terceira semana meditando aí, rezando e pedindo a Deus a graça de vencer a avareza. Aprendemos muito, né? E é bom porque a gente cresce, aprende, conhece e vai começando então a buscar, né, essa vivência. Né? Nossa Senhora que é esse exemplo, né, Padre? Sim. Quando ela diz, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a pobreza da sua serva. Olha aqui como Deus faz certas coisas, né? E lá adiante ela vai dizendo também, derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Então, é promessa de Deus. Pedimos hoje a intercessão, né, poderosa de Nossa Senhora. Esse exemplo de pobreza, de humildade, né, de desapego, né? Não quis nada para si, né? Foi sempre toda de Deus e quer nos ensinar e nos ajudar a ser toda de Deus também, né? E quando saiu lá, logo que Gabriel a deixou, foi apressadamente a serviço de Isabel. Então, quer dizer, também toda para o outro. Toda para Deus e toda para o outro. Então é diante de Deus e dessa Mãe Santíssima que nós estamos. Olha, se coloca agora também diante de Nossa Senhora. Ela que nos apresenta o seu imaculado coração, ela que se apresenta como toda pura que é, né? Imaculada que é, toda entregue que é. Vamos pedir hoje, nesse primeiro sábado do mês de setembro, pedir a Nossa Senhora
que continue caminhando conosco. Pedir a ela que nos ajude a vencer todas as doenças que vimos até hoje, mas vencer especialmente essa que nós estamos cumprindo agora, essa avareza. Pedindo à Virgem Maria que interceda por nós, que nos ensine, que como mãe que ensina o filho, né, a desapegar-se dos brinquedos, enfim, que ela possa nos ensinar isso. Virgem Mãe, Virgem Santíssima, a Senhora que exclamou no Magnífica, a Senhora que engrandeceu a Deus porque olhou para a sua pobreza. Ajudai-nos, Mãe, ajudai-nos a ser pobres, a viver essa pobreza positiva que nós vimos. Ajudai-nos, Mãe, a nos desprendermos de todas as coisas. Ajudai-nos, Mãe, a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, para que tudo o resto possa vir por acréscimo. Ajudai-nos, Mãe, a olhar para a nossa vida, ao nosso redor, e termos a coragem, então, de nos desprendermos, de doarmos aquilo que é nosso, de evoluirmos, de não só desapegar daquilo que para mim não serve mais, não tem mais utilidade, mas a dar um passo a mais, a progredir nessa esmola, que doa aquilo que é de si, aquilo que é nosso, aquilo que faz parte da minha vida. Ó Virgem Maria, guardai-nos no vosso imaculado coração e intercedei para que nós possamos vencer a doença da avareza, para que possamos viver essa terapia do desprendimento para chegar até a esmola. Senhor Jesus, por intercessão do teu santo arcanjo Miguel, em cuja quaresma estamos, dá-nos a graça de alcançar a magnificência dos nossos gestos, a coragem, o espírito empreendedor, ainda que nas nossas coisas pequenas. Dai-nos esse espírito de coragem, de sabedoria, de desapego, de doação de si, que nós possamos de fato viver esta virtude da esmola, desta compaixão ao pobre, ao pequeno, que tem menos que nós. Dá-nos, Senhor Jesus, a graça de buscar uma pobreza material positiva que te agrade, que nos configure a Ti, ao Teu sacrifício, à Tua imolação na cruz. Dá-nos a graça de uma pobreza espiritual positiva que abra o nosso coração a Deus e só a Ele. Que as coisas tenham na nossa vida o seu devido lugar e ocupem sua hierarquia, mas jamais ocupem como idolatria o lugar que é de Deus em nosso coração. Amém. Amém, amém. Vamos rezar com muita fé, mas hoje, né, essas orações da quaresma de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião
portão do paraíso. rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante. Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé. Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo. Ouvi-nos. Jesus Cristo. Atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. Para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente por aqueles bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo de combate, vamos também pedir a intercessão da Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, rezando. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Que nós possamos ser corajosos também, né? Ser aquele que se desprende, mas ser corajoso, né? Para essa coragem que também é a ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Sim, com certeza. Ele é a força de que precisamos. Então vamos lá. Bom, hoje ainda dá tempo de fazer uma arrumação aí, tá bom? Fazer uma faxina. Amanhã você já sabe, o nosso encontro é na Santa Missa. Quando nós formos lá participar da Santa Missa, quando nós formos receber Jesus na Eucaristia, a gente vai lembrar, olha, tô aqui te recebendo, Senhor, por mim e por todos aqueles que estão comigo, né? Fazendo essa quaresma, para o Senhor nos libertar de todas essas doenças. E tem missa lá no santuário, né, Padre? Tem, amanhã inclusive temos 4 missas. Ó, fala aí o horário, Padre. Quem sabe amanhã alguém vai fazer uma peregrinação lá no santuário. Pois é, amanhã nós celebraremos às 7 da manhã, às 9, às 3 da tarde e às 7 da noite. Então, nesse domingo, por causa da festa, né, esses horários são especiais. E sempre 1 hora antes de cada missa, a gente tem o atendimento de confissões. Então, se for o caso, se você estiver indo ao santuário como peregrino, pode aproveitar, além de participar da Santa Missa, de fazer a sua confissão. O senhor vai ter padre lá ajudando o senhor ou é só o senhor? Amanhã, eu não me lembro, mas é capaz que tem sim. Bom, então, olha, já aproveita. Já vai lá no santuário, em peregrinação, já vai pensando em todos esses pecados que a gente foi vendo, já se apresenta para a confissão,
Já assiste a missa? Nossa, vai começar a quarta semana, padre, ó, já num nível alto já. Justamente. Tá bom, então vamos mesmo, né? A gente tá brincando, mas é verdade. Quem sabe você pode aí, né? Com a sua família, fazer uma visita, talvez a pessoa provavelmente não conhece, né? Sim, lá o santuário, sim. né? Aproveita para conhecer. Aqui de Bebedouro nós estamos a 55 quilômetros, mais ou Certinho. menos, né? Aparecida de Monte Alto. Cuidado, e não é no município de Monte Alto. Quem vai aqui pela pista que vai a Catanduva, vira ali à esquerda, Pirangi, passa Vista Alegre, e já na primeira, à direita, é a entrada do distrito. Então aproveita, tá bom? Final de semana aí, o domingo, para você fazer essa peregrinação. Bom, semana que vem nos espera, minha gente. E olha, padre, eu andei lendo umas coisinhas aqui, o negócio vai ser tenso também, né? A ira. A danada. Será que tem ira positiva, padre? Não sei não. Mas nós vamos descobrir isso, né, na próxima semana, quarta semana da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Nós vamos pedir aqui a bênção de Deus, né, para a gente ficar firmes, né, nesse final de semana, na missa, nos nossos propósitos, para a gente se encontrar aqui segunda-feira, com a graça de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, de São José, seu esposo, de todos os santos e santas, desça sobre vós, sobre vossa família, sobre as vossas necessidades, preocupações, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Esse sábado é dedicado ao Imaculado Coração de Maria. Vamos pedir que esse coração rogue por nós. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós.